Que a paz e a graça do nosso Senhor estejam com todos neste dia e por toda a semana. Sejam muito, muito bem-vindos. Olha, hoje nós temos um material que é ao mesmo tempo, assim, inspirador e incrivelmente desafiador. Vamos mergulhar no capítulo 13 de um livro clássico, Por que Tardo o Pleno Avivamento, do Leonard Ravenhill. E o título do capítulo, gente, já diz tudo. Precisa-se um profeta para pregar aos pregadores. Esse é um texto que não pede licença, né? O Ravenhill, ele tinha um estilo que era, sei lá, menos uma análise e mais um alarme de incêndio. Nossa, um alarme de incêndio é uma ótima definição. Sim, ele não escrevia para informar. A intenção dele era transformar. Era acordar quem estivesse dormindo espiritualmente. Exatamente. A nossa missão hoje é justamente acompanhar o raciocínio dele. Primeiro, a gente vai lá para o deserto, sabe? Tentar entender o padrão de profeta que ele idealiza na figura de João Batista. Aham. Depois a gente volta para o presente e confronta esse ideal com a dura realidade que ele enxergava nos púlpitos da época dele. E que talvez seja a nossa hoje, né? Pois é, e por fim a gente vai descobrir qual é a solução urgente que ele propõe. É uma viagem do ideal ao real. E de volta à esperança. Vamos começar então por esse padrão por João Batista. O Ravenhill abre com uma imagem, nossa, fortíssima. Ele diz que tentar medir João com os nossos padrões é como... Como tentar medir o sol com uma fita métrica. Isso. O que ele quer dizer com isso? Que a gente está em escalas totalmente diferentes. Totalmente. Ele está estabelecendo desde o início que João Batista operava numa dimensão espiritual que para o Ravenhill se perdeu. E a primeira distinção que ele faz é crucial, sabe? A diferença é entre proeminência e importância. Ah, isso é bom? No cenário que ele descreve, Israel tinha muita gente proeminente. Sacerdotes, escribas, fariseus. Pessoas com títulos com posição social, entende? Sim, o establishment religioso da época. Exato. Mas, para Deus, eles eram... A palavra que ele usa é pequenos demais. Deus precisava de alguém importante. E essa importância não vinha de um cargo, vinha de um chamado. Ele precisava de um grande homem para uma grande missão. E essa missão surge num contexto muito específico, que o autor faz questão de detalhar. 400 anos de silêncio profético. Eu fico tentando imaginar o que significa na prática. É como se o céu ficasse em silêncio por umas 16 gerações. É muito tempo. É um vácuo espiritual profundo. Ravenhill descreve uma religião que, na superfície, continuava funcionando. Tinha ritual, tinha sacrifício, tinha um sacerdócio que ele chama de rico e saciado. A máquina religiosa continuava girando. Perfeitamente. Mas a conexão vital, a voz de Deus, tinha se calado. E é importante a gente entender que essa crítica ao formalismo não é só do Ravenhill. Outros movimentos na história da igreja, como os puritanos, os pietistas, eles fizeram críticas bem parecidas. Verdade. O que torna o Ravenhill tão explosivo é a linguagem que ele usa. Não é uma crítica acadêmica, é um grito de guerra, quase apocalíptico. Ele sentia que a igreja do tempo dele vivia um novo tipo de silêncio, mesmo com todos os microfones ligados. E nesse silêncio todo, surge João. O contraste que o livro apresenta é brutal. Ele diz: o que um exército de sacerdotes não conseguiu fazer em 400 anos foi feito em 6 meses por um homem. Isso leva a gente a perguntar o que havia de tão diferente nesse homem. O autor diz que ele era enviado por Deus, moldado por Deus, cheio de Deus e incendiado por Deus. Uhum. Essa parte de ser moldado por Deus parece que é o centro de tudo, né? É o coração do argumento dele. Ele cita Ian Bounds, que dizia que Deus leva 20 anos para formar um pregador. Ele chama o deserto, que foi o lugar de preparo de João, de a divina universidade do silêncio. E ele argumenta que os grandes personagens de Deus, de Moisés a Paulo, todos passaram por esse curso. Paulo é um ótimo exemplo. Com certeza. Mesmo depois daquela conversão espetacular na estrada de Damasco, ele precisou de 3 anos na Arábia. A interpretação do Ravenhill é que Paulo precisou desse tempo para
para se esvaziar. Se esvaziar. Sim, para desaprender o orgulho, a autossuficiência, a teologia fria de fariseu, para só então ele poder dizer, Deus revelou-se em mim. Essa ideia de que o trabalho mais importante é se esvaziar vai totalmente contra a nossa cultura de produtividade, de acumular credenciais, né? Mas, na prática, o que isso significa? Ele está defendendo que os líderes se isolem do mundo por anos ou tem um princípio aí que dá para aplicar no nosso dia a dia? Eu acho que o princípio é mais profundo que o isolamento físico. É sobre o esvaziamento do ego. É a ideia de que a gente não pode ser cheio de Deus e de nós mesmos ao mesmo tempo. O texto tem uma frase que resume isso de forma genial. Deus pode preencher num minuto o que nós levamos anos para esvaziar. Nossa, que frase! O processo lento e doloroso é o nosso, sabe? De abrir mão do controle, das nossas ideias, da nossa reputação. O preenchimento divino, segundo o autor, é instantâneo. Mas ele precisa encontrar um vaso vazio. A preparação de João no deserto foi esse processo. E esse processo todo criou um homem que era estranho. O autor destaca até os detalhes. Dieta, roupas. Sim. Quer dizer, gafanhotos e pelo de camelo, vamos combinar, não era um influenciador de estilo de vida. Definitivamente não. Mas o ponto do Ravenhill é que cada detalhe desse gritava separação, gritava diferença, certo? Exato. A estranheza dele era uma mensagem visual. Doutrina diferente, sem os rituais vazios de sempre, dieta diferente, sem os luxos, roupas diferentes, sem a ostentação religiosa. Ele era um outsider por design. Entendi. E isso reforça uma citação que o livro traz. As grandes águias voam sozinhas, os leões maiores caçam sozinhos, as almas grandiosas vivem sozinhas, a sós com Deus. Essa solidão não era sobre ser antissocial, era sobre ter uma fonte de aprovação que não vinha da multidão. Então, se o poder de João não estava em milagres, o texto deixa bem claro que ele não fez nenhum sinal. Nenhum. Mas em erguer uma nação morta. Isso cria um contraste gigantesco com o que o Ravenhill via na época dele. Como ele descreve essa diferença? Aí ele chega no coração da crítica dele com uma imagem que é brutalmente relevante hoje. A diferença entre ser uma voz e ser um eco. Voz e eco. Pensem como a gente consome informação hoje, com redes sociais que são basicamente câmaras de eco, onde as mesmas ideias ficam se repetindo, se amplificando. Totalmente. O Ravenhill estava aplicando essa mesma ideia aos púlpitos, décadas atrás. Que percepção! Ele está dizendo que a pregação tinha virado um remix de outros autores, de outras ideias, em vez de ser uma mensagem original vinda de um encontro real com Deus. Precisamente. Ele tem uma frase cortante sobre isso. Se prestarmos bem atenção, saberemos dizer quais os livros que andaram lendo e notaremos que citaram muito pouco do livro. Uau! A acusação é que os pregadores se tornaram curadores de conteúdo e não canais de revelação. E isso leva ao diagnóstico que ele resume de forma poética e dura. Temos equipamentos, mas não temos poder. Temos ação, mas não unção. Barulho, mas não avivamento. Somos dogmáticos, mas não dinâmicos. É uma lista de opostos muito, muito forte. Equipamento sem poder, ação sem unção. Fica a pergunta, o que é que está faltando? Qual é o ingrediente secreto que transforma um eco numa voz? E a resposta do Ravenhill é uma única palavra: fogo. Fogo. O fogo do Espírito Santo. Certo. E quando ele fala em fogo, só para deixar claro para todo mundo, ele não está falando de entusiasmo ou de uma boa retórica, né? O que é esse fogo na visão dele? Exato. Ótima pergunta. Para ele, fogo é o poder sobrenatural, transformador de Deus em ação. É a presença manifesta de Deus que convence do pecado, que regenera o coração. Entendi. É o que diferencia um discurso inspirador de uma pregação que muda a vida das pessoas de dentro para fora. E é esse fogo, segundo ele, que produz o verdadeiro arrependimento. E ele redefine arrependimento de um jeito muito poderoso. Sim, ele diz que não é só derramar algumas lágrimas no altar. Isso. Para o Ravenhill, arrependimento não é remorso, que é sentir pena de si mesmo pelas consequências do erro. É uma mudança radical de mentalidade. Uma mudança de mente. Exato.
Nas palavras dele, é mudar de ideia com relação a Deus, ao pecado e ao inferno. É uma revolução na maneira de ver o mundo, não um simples ajuste de comportamento. E essa revolução, ele argumenta, só pode ser iniciada por uma mensagem que carrega o fogo do céu. Se o problema é a falta desse fogo, a responsabilidade cai sobre quem? É aqui que o texto fica ainda mais direto, se é que isso é possível. Ele diz: esta geração de pregadores é responsável pela atual geração de pecadores. Isso é um peso gigantesco. É um peso quase insuportável. E ele intensifica isso na linha seguinte, que talvez seja a mais chocante do capítulo. Milhões de pessoas seguindo para o fogo do inferno porque nós perdemos o fogo do Espírito. Nossa. A conexão é direta, causal. E essa ideia de responsabilidade, sabe, ela ecoa em qualquer área de liderança, seja um professor, um CEO, um pai, uma mãe. Fica a pergunta implícita: a sua chama está acendendo algo nos outros? Ou a sua falta de paixão está contribuindo para a apatia ao redor? É uma reflexão importante. E o Ravenhill aplica isso a uma consequência eterna, o que torna tudo infinitamente mais pesado. E ele já se antecipa a uma possível defesa. Aquela de que, a nossa época é pior, as pessoas estão mais difíceis. Como ele lida com esse argumento? Ele descarta completamente. Diz que não há base para afirmar que a pecaminosidade de hoje não tem precedentes. Ele lembra das palavras de Jesus sobre os dias de Noé, quando a maldade era total, contínua. Verdade. O mal, na visão de Ravenhill, sempre foi radical. A diferença hoje, ele sugere, é que o pecado foi embelezado, foi popularizado, virou entretenimento. Uhum. E o resultado dentro das igrejas é que as pessoas ficam saturadas das pregações. Elas saem dos cultos bem informadas, talvez, mas sem visão e sem fervor. A mensagem não penetra mais porque falta o fogo para queimar a resistência. Diante de um diagnóstico tão sombrio, qual é a saída? Ele não nos deixa sem um caminho e usa duas analogias muito visuais. A primeira é a da sarça ardente. Sim. Ele diz: ninguém vai se enganar quando vir um homem em chamas. A ideia é que a autenticidade de uma vida incendiada por Deus é autoevidente. É algo que não dá para fingir. Exato. Não precisa de marketing, de truques ou de carisma forçado. Uma pessoa que está genuinamente em chamas por Deus atrai a atenção, assim como Moisés foi atraído pela sarça que queimava e não se consumia. A presença de Deus se torna o evento. E a segunda analogia é a do combate ao fogo, que é bem direta e poderosa. Sim. Quanto mais fogo houver nos púlpitos, menos pessoas haverá no fogo do inferno. É uma lógica de combate, né? O fogo divino como antídoto para o fogo da condenação. Perfeito. Nessa visão, a pregação não é educação, não é entretenimento, não é terapia. É uma operação de resgate espiritual de altíssimo risco. A urgência vem do fato de que vidas eternas estão em jogo. É uma perspectiva que muda completamente o peso de se levantar para falar em nome de Deus. O capítulo caminha para uma conclusão muito sóbria, com um alerto final sobre o julgamento, mencionando que a Bíblia fala de um maior juízo para os mestres, para os pregadores. E ele leva isso ao extremo, pintando uma cena hipotética e aterrorizante no dia do juízo final. Ele imagina os pecadores confrontando os líderes religiosos com a acusação: pregador, se o senhor tivesse o fogo do Espírito, eu agora não estaria indo para o fogo do inferno. É uma imagem pesadíssima. É desenhada para abalar qualquer um em posição de liderança, para forçar uma reflexão profunda sobre o poder e a responsabilidade que foram confiados. É o pesadelo de todo líder, ter falhado com aqueles que deveria guiar. É devastador. E, no entanto, depois de toda essa crítica, de todo esse peso, o capítulo não termina com uma condenação, mas com uma oração. Sim. Uma frase simples que resume tudo: manda teu fogo, Senhor. E essa é a virada final. É o reconhecimento de que esse fogo não vem do esforço humano, da técnica, do estudo. Ele vem de uma intervenção divina. O capítulo inteiro é uma longa e apaixonada argumentação para levar quem lê a fazer essa mesma oração, desesperada e sincera. Não é sobre tentar ser melhor, é sobre se render para ser usado por algo maior. Então, tentando sintetizar a mensagem central de tudo que a gente conversou,
O que temos aqui é um chamado apaixonado do Leonard Ravenhill, um apelo para que líderes espirituais e, por extensão, todos nós, abandonemos uma fé que pode se tornar fria, formal, um mero eco. Uhum. E, em vez disso, busquemos uma experiência autêntica, poderosa e incendiada com Deus. O objetivo é nos tornarmos vozes proféticas que confrontam e transformam, primeiro a nós mesmos e depois o mundo ao redor. Perfeito. E para um pensamento final, algo para refletirmos, o texto termina com citações de homens como Savonarola e John Hus, que preferiram o martírio a uma fé sem poder. Hus, na fogueira, disse que confirmaria com seu sangue a verdade que pregou. Que forte. Isso levanta uma questão importante para nós hoje. Em que áreas da nossa vida, talvez, a gente esteja se contentando com o conforto da formalidade, com a segurança do eco, quando o chamado é para uma entrega que realmente incendeia, que custa algo, que faz a diferença? Uma pergunta que fica ecoando. Teremos um novo encontro em breve para analisar outro capítulo impactante do livro Por que Tarda o Pleno Avivamento. Deus abençoe todos os ouvintes.